Vamos começar pelo Vozão, que perdeu de novo, né? Perdeu para a equipe do CRB 1-0, né? Muita discussão em relação ao elenco do Ceará, insuficiente, e mais uma vez não conseguiu dar uma resposta. Até estava levando, né, o empate para decidir em casa, no jogo de volta, mas no final do jogo o Galo da Pajuçara conseguiu o seu gol e já monta uma certa crise no Vozão ou está cedo, Thiago Minhoca? Não. Acho que agora. Aliás, né? Boa noite primeiro para você, Fábio, Arthur, quem está acompanhando aqui pelos nossos canais. Eu acho que é diferente essa derrota da derrota para o Mirassol. E eu não falo de performance, não. Eu falo do que precisava ser feito, né? Após a apresentação do Mirassol. A gente viu, se não algo pior do que o jogo contra o Mirassol, né? O Ceará sequer ia para o ataque no jogo de hoje, assim. Muito mal, né? E eu já tinha criticado, o Léo falou aqui da última vez, né? Do péssimo desempenho do Ceará contra o Mirassol, né? Não foi bom. E hoje eu diria que o Ceará se comportou de uma maneira covarde mesmo, assim, sabe? Sem muita necessidade para um jogo como esse. Isso não era um jogo onde o Ceará tinha feito o placar em casa e deveria travar o jogo contra o CRB. Não, era um adversário da mesma divisão que você está. Um adversário, né, que a gente olhando, até mesmo pelo que todo mundo pensaria, né? Entre Ceará e CRB. É um jogo ali parelho, mas o Ceará é uma equipe que se espera que vai conseguir ter uma qualidade a mais. E mesmo fazendo as ponderações que a gente já vem citando há um tempo, né, do elenco, a limitação, algumas peças, né, ausências, principalmente a de Pulga. A do Saulo eu não estou colocando muito não nessa análise, né, porque o Saulo não foi bem um jogador que era um titular incontestável, né, um jogador que recém tinha ganhado essa titularidade. Então, a perda significativa mesmo do setor ofensivo foi do Pulga nesses dois jogos. Mas o que aconteceu de novo dentro de campo não tem a ver com a ausência do Pulga. Na verdade, assim, se é a ausência do Pulga, o Ceará tá fadado a sofrer muito na Série B. Né? Não vai brigar por esse acesso. E na Copa do Brasil pode cair já nessa terceira fase, né? Nessa fase que ele já estreou. Porque o que a gente observa, Fábio, que o Ceará tem atravessado nos últimos jogos, né? Já são 6 partidas sem ganhar. Claro que em meio a isso, né, teve o título do Campeonato Cearense, mas é uma equipe que não consegue apresentar, sabe, assim, melhorias quando o jogo está pedindo ou quando uma próxima partida é necessário uma mudança. Eu tenho falado muito que, e eu sei que hoje deve estar um coro maior de fora Mancini, não dá mais, e eu acho que o jogo de hoje entra muito na conta do treinador, entra muito mesmo assim na conta do Mancini, porque por mais que ele tenha as dificuldades que ele tenha, e perder um atleta importante como o Pulga, não ter tido tantas contratações, eu citei no jogo passado que o Mancini tinha a obrigação de tentar mudanças. E ele manteve o mesmo padrão de time. E o futebol do time foi pavoroso. Aliás, na minha avaliação, pior do que o jogo contra o Mirassol. O Ceará não tinha nenhum ímpeto. Assim, o Ceará praticamente parecia que estava enfrentando, sabe, uma equipe de Série A da parte de cima, sabe, acuado, sem nenhum tipo de interesse de atacar. E olha que coisa, quando o Ceará toma um gol aos 45 do segundo tempo, é quando vem a urgência de tentar buscar o empate. O chute no gol do Ceará aconteceu após tomar 1-0. O Ceará não conseguiu, praticamente, durante os 90 minutos, né, ali, os 45 do primeiro, né, com os acréscimos, e os 45 ali do segundo, em nenhum momento o Ceará teve essa coisa da objetividade, sabe assim, raríssimo, uma escapada do Recalde. O primeiro tempo que eu faço assim, eu nem lembro do chute do Recalde, qual foi, que foi para fora. Enfim, então assim, o Ceará teve uma postura assim, de uma equipe como se tivesse jogando um jogo contra um adversário muito mais difícil. Não estou dizendo que era um adversário fácil, não. O CRB é uma boa equipe. Mas não dá para ter essa postura, onde praticamente você não, em nenhum momento você incomoda o time adversário, sabe?
E isso cai muito na conta de Mancini. Esse é o jogo onde ele se coloca em xeque. Certamente, hoje o que a torcida mais vai falar é não dá mais com o Mancini, ele não consegue variar a equipe, ele não tenta algo diferente, ele não dá oportunidades para os jovens atletas, e isso vai só se somando e vai se somando, e ele vai repetindo a mesma formação, a mesma estrutura. Ele faz mudanças pontuais, às vezes de problemas muito complexos que o Ceará tem. Tanto que eu ressaltei do bom trabalho dele até ali a final do estadual, porque ele conseguiu chegar na Série B com um time base, com um esqueleto de time. O que faria agora o Mancini desenvolver melhor é a segunda etapa do trabalho. Na primeira, ele foi bem, não foi excepcional, ele foi bem, né? Tanto que comprometeu em algumas situações, alguns jogos. Como eu sempre cito aqui, o jogo do Altos, o jogo do ABC. Esses jogos, que aí é o ponto que numa Série B conta mais, o que é que uma regularidade de um time que vai brigar pelo acesso necessita? Necessita, meu amigo, que muitas vezes você busque vencer. Que você, mesmo jogando sem tantas possibilidades de ataque, que é natural quando você joga fora de casa, mas que você não dê 3 finalizações no total, né, de 90 minutos, como aconteceu no jogo de hoje. Contra o adversário, na teoria, não é dos mais difíceis que o Ceará vai ter ainda também na Série B, que, aliás, ele vai enfrentar já na segunda-feira. Então, o que deu para ver é que o Mancini continua preso a um formato, a um estilo, e não tenta buscar uma outra alternativa, né? Mesmo eu achando que as coisas não vão mudar da água para o vinho, né? Não vai ter essa mudança radical, não dá para ver alguma coisa a mais, entendeu? Tentar trazer de novo o Ailon para referência, sabe assim, porque são muitas questões que o Ceará ainda precisa desenvolver em termos de qualidade como time. Mas se ficar no mesmo formato, se torna previsível. Todo mundo sabe como o Ceará joga. E todo mundo sabe, quando o Pulga voltar, basta marcar o Pulga, porque o Ceará se torna um time cada vez mais previsível, e de bola parada, e de jogadas com bola rolando. Então, o Ceará hoje é uma equipe facilmente mapeável dentro de campo. Todo mundo consegue perceber. E olha que foi um jogo, Fábio, muito abaixo tecnicamente, assim. Muito, assim, o CRB não jogou bem, muito mal no jogo, mas o Ceará foi abaixo ainda, tanto do jogo quanto do CRB, né? Porque o Ceará jogou muito mal. O Ceará não conseguia ter saída de bola no primeiro tempo. O meio de campo não conseguia, sabe, dar volume, né? Mugni errando demais no primeiro tempo. Os jogadores de ataque mal recebiam essa bola, mas também ninguém conseguia segurar. Então, assim, não teve nada, principalmente no primeiro tempo, que você observasse ali do Ceará mesmo capaz de conseguir o gol, a não ser numa bola parada, sabe? Numa lambança do CRB, porque o Ceará não tinha assim. Pior que teve momentos. Acho que até no segundo tempo o Ceará abria esse placar, né? Teve uma que foi escorregando o goleiro do CRB, que o Recalde ali, quando tentou aproveitar, não deu tempo. Uma outra que ele saiu ali foi uma bola do Matheus Bahia para ele, que ele saiu ali, tipo, a rara chance que surgiu para o Ceará no jogo foi uma possibilidade que ele tentou dar uma cavadinha, quando na verdade devia ter batido ali mais firme mesmo, sabe, para tentar fazer o gol. Então é muito pouco. É muito pouco imaginar que esse tipo de futebol vai produzir um futebol convincente para disputar algo maior, que no caso é o acesso para a Série B. Porque a Copa do Brasil, para o Ceará, ela se tornou o plus, né? E é um plus contra o adversário acessível, entendeu? O Ceará poderia ter pegado, né, um Sport, poderia ter pegado um Vasco, poderia ter pegado uma equipe da Série A, né, o Criciúma, né, que está bem hoje na Série A, que poderia ter tido mais problemas. Não, pegou o CRB, uma equipe que a gente nem considera como uma das mais favoritas para esse acesso. Então o Ceará assim, fez um jogo tenebroso mesmo, não gostei da produção, das escolhas de Mancini, nesse período todo, né, que parece que o Ceará já entrou nesses dois jogos, né, tanto contra o Mirassol e agora contra o CRB, pesado, desgastado, sabe assim, como se tivesse realmente já carregando uma sequência de vários jogos seguidos. E o Ceará teve tempo para se preparar para esses dois duelos, que já sabia que ia enfrentar,
para ter o CRB na outra segunda-feira pela Série B. Então, uma largada ruim na Série B, com essa derrota no começo da Copa do Brasil, que poderia, e aí só para deixar claro, né? O Ceará poderia ter perdido esse jogo para o CRB, desde que tivesse sido um jogo onde o Ceará tivesse ameaçado mais vezes a meta do CRB. Não teve, sabe assim? Uma equipe que estava contente com 0-0 até os 40, até tomar o gol. Que aí foi ter o ímpeto de tentar buscar o empate só após, né, tomar o gol. Então, assim, uma covardia desnecessária que o Ceará colocou para esse jogo. Poderia ter tentado, pelo menos, atrapalhado ali, ter colocado uma vantagem e até mesmo pensar ali em algumas possibilidades que Mancini acabou não promovendo. Então, um resultado péssimo, e aí eu vou concordar com o seu questionamento, né? Na verdade, vou responder o seu questionamento. Uma crise no Ceará, não é uma crise séria, mas é uma crise de confiança perdida. Aquilo que aconteceu no Campeonato Cearense, né, no título, já meio que se quebra. Se quebra, dá para ver claramente nas redes sociais, torcedor irritado, e irritado com os jogadores, e principalmente nesse momento com o treinador que deveria ter feito algo diferente para essa partida e que aparentemente não parece solucionar, né? Ainda não, ele deve estar, ainda vai dar coletivo ainda hoje, não sei as justificativas para ele manter o mesmo formato, mas no jogo da próxima segunda-feira, meu amigo, e vai ser no PV, né? É um estádio muito mais próximo ali. Então, se o Ceará não der uma resposta urgentemente na Série B, né, tentando não, buscar vencer de toda forma o CRB na segunda-feira, aí a crítica vai começar outra como aconteceu no ano passado, em boa parte da Série B. Só para ilustrar um pouco o teu comentário aqui, Minhoca, números do jogo foram 16 finalizações do CRB, 5 no gol, 7 para fora e 4 chutes travados. Já o Ceará, apenas 7, né, menos da metade. 3 no gol, 1 para fora e 3 chutes travados. Mais posse de bola para o CRB, 54-46. Né, o Ceará que não vence há 6 jogos, né? 3 empates e 3 derrotas. Nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas. Teve um empate contra o Goiás, né? Que foi ali que até a gente fez o telecast aqui, ficou uma sensação que o time poderia, enfim, ter uma regularidade, algo que não vem tendo. Arthur, sobre esse contexto de momento do Ceará, me lembra um pouco até o Vitória, porque os dois times competiram muito bem contra rivais mais fortes. Me parece que isso deu um pouco de uma mascarada assim, nas deficiências dos dois times, né? Agora, especificamente falando do Ceará. Tu acha que o Mancini está por um jogo mesmo? Se tropeçar em casa na próxima rodada da Série B, dificilmente segue, né? Boa noite, Fábio, Minhoca. Eu ia fazer justamente esse comentário, Fábio, que a situação do Ceará ela me lembra um pouco a situação do Vitória, né? São duas equipes que não fazem uma temporada magnífica, assim, sabe? Que você tenha grandes atuações. Eu acho que o Vitória até um pouco mais, até por ter jogado mais vezes ali contra o Bahia e etc. Mas esses confrontos contra os rivais, né? No caso do Fortaleza, o Bahia, mostrar competitividade, nos dois casos até sendo, se você fizer um balanço geral dos confrontos que a gente teve de Clássico Rei e de Bavi, talvez quem se saiu melhor foi Ceará e Vitória, e não só pelos títulos, mas o que mostrou dentro de campo mesmo, nas partidas. Você tem um Ceará que fez uma Copa do Nordeste até melhor do que o Vitória, as duas equipes estreando agora só na Copa do Brasil, por exemplo, então são muitas semelhanças, e aí chegam para a competição nacional numa empolgação, numa motivação alta, justamente por causa do título estadual. No caso do Ceará, tem um pouco da quebra ali do jogo da Copa do Nordeste contra o Sport, mas assim, foi uma eliminação que eu acho que a torcida até interpretou de uma maneira ok, assim, sabe? Entendeu que a equipe foi até onde deu, era um jogo fora de casa, uma partida única. Não acho que abalou muito a confiança. No caso do Vitória foi seguido, né? O último jogo do Vitória antes do Campeonato Brasileiro tinha sido justamente a final contra o Bahia. Só que o começo difícil ele acabou minando essa confiança. O que era um cenário positivo para as duas equipes, e aí focando no Ceará, o que era um cenário positivo, hoje ele já passa longe de ser, né? Não tem como a gente não falar que o Ceará está em crise. Eu não sei dizer se o próximo vacilo de Mancini já significaria a demissão dele,
Mas ainda dentro dessa comparação com o Vitória, é óbvio que Mancini é um técnico com muito menos respaldo dentro do Ceará do que Condé, até pelos serviços prestados no clube, né? Mancini, assim, ele chegou ano passado como talvez mais um passageiro da agonia do que alguém que foi definitivo para o Ceará não ter conseguido brigar pelo acesso, até por ter chegado na reta final, mas não dá para não dizer também que Mancini fracassou. Quando o Ceará contratou o Mancini, o Ceará não estava contratando o Mancini pensando em não vou mais brigar, é isso mesmo. O Ceará estava apostando sua última ficha ali, o Mancini não conseguiu. É óbvio que é uma pressão muito grande achar que por causa disso ele não, assim, sabe, cobrar muito dele, porque ele já chegou num cenário em que se ele consegue algo ali ia ser para ficar marcado, assim, uma recuperação incrível, mas ele fracassou ali e aí começa a Série B novamente, e o Ceará cambaleante, né? Então não tem como realmente a visão ser diferente. E no caso do Ceará, falando da Copa do Brasil, não tem como essa análise da Copa do Brasil ficar dissociada da análise da Série B. Porque o esporte, por exemplo, é totalmente dissociado da análise do esporte na Copa do Brasil enfrentando o Atlético Mineiro do que a análise do esporte na Série B. Até pelo esporte estar bem, mas se não tivesse, você não ia dizer que o esporte ter perdido de 2-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão, ou melhor, na Arena MRV. Não, então quer dizer que o esporte não tem potencial para conseguir disputar a Série B, etc. No caso do Ceará, ele está enfrentando um concorrente direto e pior ainda, um concorrente que ele vai enfrentar novamente na próxima rodada. Então, assim, não tem como não servir de parâmetro, né? Beleza que vai mudar o mando de campo, isso pode alterar a configuração da partida, mas não tem como você tratar esse jogo como um jogo isolado dentro da análise. Ele, obviamente, se acumula e não tem como o torcedor do Ceará não estar preocupado nesse momento. Eu ainda adicionaria que essas duas equipes são duas equipes que fizeram também janelas de pré-começo de campeonato tímidas, ou se não tímidas, que não deram tanta confiança. Né? No caso do Ceará, teve o transferban, o Ceará contratou ali nas últimas o que deu, mas das duas equipes você não vê que nem Ceará nem Vitória evoluíram o time versus o time que foi campeão, por exemplo, o estadual. Na verdade, a melhor versão das equipes segue sendo aquela. E não só em termos de rendimento coletivo, mas em termos individual mesmo. O melhor time do Vitória, o melhor 11, ainda é o 11 que enfrentou o Bahia, provavelmente. Né? Tirando ali alguns desfalques, ou um jogador especificamente, que eu nem estou conseguindo pensar aqui, de quem o Vitória trouxe depois que seria realmente titular. E no caso do Ceará, a mesma coisa. O 11 ideal do Ceará continua sendo o mesmo que antes dessa mini janela que a gente teve após o fim dos estaduais. Então, também é um ponto aí que eu acredito que vem pesando para as duas equipes, né? Ter perdido essa oportunidade de dar uma reforçada maior nos seus elencos. Ô, Fábio, Oi, pode falar. não, é só para complementar isso que Arthur estava dizendo, né? E daqui a pouco eu passo para se você fazer uma pergunta. Tem muito a ver também com isso que Arthur mencionava, né? Os clássicos, né? Ter dado a sensação, e o próprio duelo contra o Bahia, né? De que era uma equipe difícil de ser batida, que faria jogos, sabe, ali no detalhe, né? Como conseguiu nos clássicos ganhar. Mas eu cheguei a citar isso, eu até falei, alguns torcedores não concordaram no dia, que eu achei o Fortaleza, por exemplo, melhor naquele segundo jogo da final. Principalmente quando o Fortaleza perdeu um jogador. O Ceará teve ali os minutos finais com um jogador a mais e ele não conseguia criar chances reais. Então aquilo para mim já era um indício, tipo, como é que o time não consegue aproveitar, né, e até permitir o adversário fazer contra-ataques perigosos? Claro que o Fortaleza tem jogadores de qualidade, mas é saber, muitas vezes, ter mais inteligência, sabe, de como produzir jogo, sabe? De como preparar jogadas. E o Ceará tem sofrido muito com essa criação, muito. Então, o Lourenço, que é um oásis ali, é um jogador que ainda, sabe, arrisca mais, busca mais, mas precisa ter um jogador com mais qualidade de criação. Você observa, assim, o Mugni errando demais, o Richardson, que não tem bem essa característica da criação, né? Você não tem pontas que também, com exceção do Pulga, né, que produzam. O Ailon, por exemplo, caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Então, acho que isso também é um dos fatores que afeta o Ceará também nessa queda de rendimento acentuada
que a gente viu nesses 2 jogos fora de casa. Então, era só esse apontamento e aí você pode fazer a pergunta. A sensação, aí só um comentário rápido, Fábio, é que assim, que o Ceará estava muito encaixadinho, mas que ele estava também próximo do seu limite ali, né? Não obrigatoriamente o Ceará, o máximo que poderia oferecer aquilo, mas assim, é aquela história, encaixou bem, encontrou a forma de jogar, principalmente enfrentando esse tipo de adversário, no caso um Fortaleza com a equipe com mais investimento, que também sai para jogar mais, dar espaço, etc, etc. E aí, assim, quando você está numa situação como essa, qualquer coisinha pode acabar degringolando a coisa, né? Pode ser uma sequência, sei lá, você às vezes joga bem e não vence, como por exemplo contra o Goiás. Aí empata um jogo, depois você já vai em uma pressão muito grande fora de casa, joga mal, aquele efeito bola de neve que a gente já viu várias vezes no futebol, que no futebol a ordem dos fatores altera muito o produto. Então, se você entra numa sequência sem vencer, obviamente isso atrapalha, como também uma lesão do jogador como o Pulga, por exemplo. Tava tudo encaixado, mas mesmo assim encaixado, quantos jogos o Ceará a gente não viu o Pulga decidir? O Pulga na individualidade decidir a partida, e aí hoje o Ceará não tem mais isso. Ele não tem mais o jogador que individualmente vai decidir. Talvez se o Ceará tivesse Pulga, poderia ser um jogo hoje que no final o Pulga arrumasse um gol, como a gente já viu o Ceará ter várias vezes na temporada. Né? Mas dessa vez não tem mais ele. Então aí é aquela história que eu falei, um detalhezinho às vezes degringola, e aí quando degringola você tem jogadores que estavam rendendo mais e acabam rendendo menos, enfim, o coletivo, ele afeta também o desempenho individual do jogador, né, então vira um efeito bola de neve, e é aí que a gente consegue separar os técnicos que são bons para os técnicos que realmente são muito bons, porque você montar um time, fazer ele render e manter isso, é difícil, mas é muito mais fácil do que você ter um time, ele está rendendo, ele cai vertiginosamente de rendimento e você conseguir dar a volta por cima. É muito difícil você fazer isso. Você conseguir recuperar de um momento negativo, sabe? Não é fácil, mas é algo que Mancini vai ter que fazer no Ceará e o quanto antes. Porque é muito o que foi falado no raio-x de segunda-feira, né? Você começa a se desgarrar, você começa a ver os concorrentes diretos abrir 6 pontos, 7 pontos. Não é o momento, não é o que está acontecendo agora, mas assim, se o Ceará vacila no final de semana, pode muito bem acontecer isso. Então, você começa a ficar numa situação difícil depois, porque depois você começa a fazer conta de ter uma sequência de 4 jogos, você tem que vencer 3 e empatar uma, sabe? Senão você já vai ficar um pouco mais para trás. Então você já começa a entrar no fora da curva, né? Cada vacilo que você faz agora, você aumenta o desafio que você vai ter para frente. Então tem que reagir o quanto antes. A pergunta que eu ia fazer para o Minhoca é em relação à porcentagem de culpa, digamos assim, em relação a esse momento do Ceará. Porque também muito se fala do elenco limitado, né? Do Vozão. Mas comparando com os rivais da Série B, é tão limitado assim? Com o CRB, por exemplo. O elenco do CRB é tão melhor, né, do que o do Ceará. Então, há uma saída com a troca do comando técnico ou mesmo com a troca no comando, a falta de peças no elenco ainda pode ser algo que faça o Ceará não sair do momento que está. Eu tenho até uma impressão, claro que vai depender muito do que acontecer na segunda-feira. Eu acho que Mancini não perderá o cargo na segunda-feira, mesmo perdendo. Claro que depende da derrota, né? Se é um 3-0 em casa, aí pode ser que eu vou dizendo. Mas eu acho que a responsabilidade maior é do presidente do clube, né, o João Paulo, que vem cometendo muitos erros administrativos, né, assim, vários problemas. O Ceará apresentou as contas no dia 30, né, que há 2 dias, e em meio ainda a muita briga interna no Ceará, né? E isso gera sempre uma incerteza, porque quando o campo consegue responder, como foi no começo da temporada, isso alivia a situação. A gente fez aqui, Fábio, acho que mais ou menos uns 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, a gente, em um determinado momento ali, acho que estava na metade da Copa do Nordeste, ou era a 5ª rodada, não estou lembrado, e já tinha acontecido ali, acho que a primeira fase do Campeonato Cearense. E eu lembro que quando eu fui fazer a régua do Mancini, eu até coloquei mais positiva,
mas a régua do clube, para mim, era caótica. O Ceará vivia uma enxurrada de denúncias, de cobranças de ex-atletas, de clubes que, né, deveria ter recebido dinheiro. Isso é muito difícil, Fábio, porque o futebol, às vezes, ele não vai ser... Pô, o Ceará não tem um status como o Santos, por exemplo. O Santos, por exemplo, chegou nessa temporada com muitos problemas financeiros, vários problemas financeiros. Mas o Santos consegue muitas vezes, tipo assim, ó, Gil, vem aí, sabe? Juliano, vem aí. Esses caras muitas vezes aceitam um projeto pelo que é o Santos, pô, pelo tamanho que é o Santos. E o fato de muitas vezes, talvez até imaginar, tipo assim, olha, o Santos não vai pagar nesse ano, mas consegue esse acesso, o próximo ano está garantido para vocês. Então, assim, o Ceará não tem esse lastro, não tem esse lastro. Ele é uma equipe considerada uma das favoritas para brigar, mas eu tinha feito essa ressalva lá no nosso áudio guia da Série B, né? Que a gente quase colocou o Ceará lá nos favoritos e nem tinha comentário. Eu falei, eu olho para o elenco do Ceará e eu vejo um elenco limitado. E como teve um êxtase por conta do título do Campeonato Cearense, eu sempre sou o pezinho atrás, né? O copo meio vazio, como a galera costuma falar, de olhar para o elenco e tipo, cara, não teve assim, sabe? O Ceará tendo aquela consistência de resultados seguidos, grandes atuações. Você tinha peças, você tem pilares, como é o Richard, como é o Pulga, o David Ricardo, o próprio Richardson, né, que melhorou muito, são o Lourenço, né? São peças importantes hoje. Mas um time por completo se faz além das outras peças que são titulares, mas também da reposição. Então, eu acho que a parcela maior do momento hoje, Fábio, ela recai muito da diretoria, porque foi na quinta-feira, um dia antes, se eu não me engano, dia 18 de abril, que o Ceará conseguiu derrubar um transfer ban, que a janela se fechava no dia 19 de abril. E o próprio Mancini chegou a citar, não, tinham nomes engatilhados aí, a gente já tinha conversado, mas a gente tinha que resolver essa questão do transfer ban. E por que o transfer ban estava? Porque o erro do presidente, né, em outros momentos. O que, na verdade, o departamento de futebol está tentando fazer é que o time não perca o foco. E aí bastou que a equipe não desenvolvesse o bom futebol. Qual o problema? Já era para ter uma peça que foi contratada, como hoje o Patrick de Luca entrou, né? Mas o Patrick de Luca jogou pouquíssimo no último ano. Poucas partidas. Assim como o Rafael Ramos, que também entrou hoje como titular. Poucas partidas na temporada passada. O Ceará não teve em nenhum momento dessa janela nacional possibilidades reais de fechar com mais nomes. Alguns jogadores até, antes mesmo da janela fechar, já estavam fechando com outros clubes, porque a situação do Ceará era uma grande definição. E aí o atleta pensou, pô, esse clube me quer, mas ele não pode, eu tenho que esperar até sexta-feira para saber se eu posso e ou não, porque bateu sexta-feira. Imagina se o Ceará não tivesse conseguido resolver o transfer ban. O jogador nem ia ter clube, entendeu? Então era até compreensível o cara aceitar uma outra proposta, onde tinha uma certeza maior de que não ia ter nenhum tipo de problema. Então o Ceará, eu acho que ele entrou nesse começo de Série B, juntando com a Copa do Brasil, essa derrota de hoje, muito por conta da diretoria. Mas isso, obviamente, não tira a culpa do Mancini, né, como eu tinha citado. Depois do jogo do Mirassol, mudanças tinham que ser feitas. Não dá para o Mugni ser titular no jogo seguinte, depois da partida horrorosa que ele fez no jogo anterior. Não dá. Não dá para ele imaginar uma ideia de time naquele mesmo formato com o Recalde sendo a referência, quando, na verdade, a bola não chega no Recalde. Um jogador, talvez, com mais movimentação, sei lá, um formato de 3 zagueiros, 2 alas, jogar com 2 atacantes apenas. E ele manteve a mesma estrutura. Então, o Mancini, ele é o outro culpado, mas eu não vou colocar o percentual maior em cima dele, mas ele, nesse momento, ele é o alvo principal. Né? Ele vai ser, talvez, o nome mais citado negativamente após essa derrota. E, claro, né, o elenco que não colabora, né? Muitos jogadores sem ter um bom rendimento, não conseguem agregar. E como eu falei, acho que eu não sei se eu falei aqui na última vez, mas eu citei isso na rádio. O Mancini tem que começar a buscar peças que, por exemplo, garotos da base, que talvez possam ajudar. Estou dizendo que é uma certeza, não. Mas olhar, tipo, será que não tem um garoto aí que esteja com mais interesse? A grande questão, porque quando o Mancini vem a público falar das carências que o elenco tem,
ele já coloca no tom de que esses jogadores jovens não estão prontos. E isso tira até a confiança do jogador mais jovem, entendeu? Ano passado, o Ceará teve esse problema, e olha como é bizarro. Ano passado, o Guto Ferreira, quando estava no Ceará, ele colocou o Eric Puga no jogo contra o Juventude aos 45 do segundo tempo. O Puga entra e faz um pênalti. Basicamente, o Guto estava querendo dizer, tá vendo? Vocês queriam tanto o garoto, e o garoto foi lá e cometeu um pênalti. Porque não foi dada oportunidade ou sequência para ele. Colocava ele numa situação de risco. É a mesma coisa se o Mancini fizer isso com os garotos. Então, é tentar ir incrementando esses atletas, não para os minutos finais. Hoje, por exemplo, aí para terminar essa minha fala, aos 25 do segundo tempo, o Mancini vem com a primeira troca de um jogo tenebroso, assim, que ninguém estava produzindo. Já era para ter trocado na volta do intervalo, aos 25 do segundo tempo. Por isso que eu fiquei com a sensação que o Ceará era isso mesmo. O jogo que o Ceará queria produzir hoje foi o jogo que foi apresentado. Não precisa atacar. Vamos levar o empate para casa. Em casa a gente resolve. E eu acho muito covarde isso da parte do time. O Ceará não consegue, e é isso que você falou, o elenco do CRB, assim, é tão qualificado a ponto de você não tentar, sabe, arriscar em algumas jogadas de ataque, a ponto de, não, é isso, 0-0 tá bom e tal. Então, assim, eu não gostei da postura do time. Como eu falei, para mim a principal parcela de culpa vai para o presidente do clube, né? Eu não vou dizer a diretoria, porque eu acho que a direção de futebol, né, o departamento de futebol, vem fazendo um bom trabalho, mas agora, a partir do próximo jogo da segunda-feira, vai ter uma pressão maior. Certamente o torcedor que for ao estádio, ele vai querer ver uma mudança, não só de postura. Eu acho que não é só uma questão de postura, é uma questão mesmo de ter mais qualidade, fazer algo diferente. E que o Mancini parece estar travado, parou na página da estruturação. Agora não consegue mais desenvolver além disso. Bom, antes da gente ir para o campinho, Minhoca, informação do repórter Del Luiz, é isso? Acho que é isso, né? Del Luiz, isso. Que o doutor José Roberto Barreto, filho presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, entregará amanhã sua carta de renúncia devido a questões de saúde e a pedido da família. A informação também foi confirmada pelo nosso companheiro Léo Fontinelli. Você pode dizer sobre isso? Não, essa apresentação de contas, né, que, assim, houve muito... Léo tem mais contato interno, né, assim, sabe algumas coisas. Então, eu não tenho um contato direto, mas já no final de semana, né, já houve muita... Final de semana não, né, no caso, dia 30, né, anteontem. Já tinha rolado uns áudios de certas coisas nessa reunião de apresentar algumas coisas. Parece que algumas coisas saíram ali do regimento, do que estava previsto, muitas acusações, e como assim? Eu não tenho total certeza do que aconteceu, né? E tem muita coisa sendo falada, essa questão do patrocinador antigo, que o Ceará acabou, enfim, errando lá numa questão do próprio contrato, que acabou a empresa saindo, e agora entrou uma nova empresa. Tudo isso, tudo no Ceará, em que o próprio presidente, né, falava numa transparência, segue nebuloso, né? O Ceará até lançou uma nota sobre essa questão do novo patrocinador, mas ainda segue muita incerteza, né? Como é que o Ceará pagou ali essa questão do transfer ban, com que dinheiro? Esse dinheiro veio da onde? O Ceará pegou dinheiro de um local que não era para pegar, enfim, deu garantia de alguma coisa que não era para dar garantia. Então, tudo isso se torna ainda muito nebuloso. Por isso que eu acho que há uma crise caótica ainda no Ceará, que vem de temporadas passadas, e que quando o futebol não for assim, como o Filho News colocou aqui, né, que até ele entende todo o contexto, mas que a responsabilidade é do Mancini. É do Mancini. Mas o Mancini saindo, um novo treinador, eu não sei se ele vai conseguir produzir tanto assim, né? Assim, pode até ter uma leve melhora, mas a ponto de brigar de fato por esse acesso. São muitas situações que o Ceará vai ter que trabalhar. E perceba, um novo treinador chegando é praticamente você tendo que dar tempo para ele, conhecer peças. Eu sempre falo isso quando tem troca de treinador, Fábio. Uma coisa é você que está acompanhando o Botafogo da Paraíba, né? Desde o começo da temporada. Você sabe qual é o jogador que merece mais chance, aquele jogador que já deu, né? Arthur também, que estava lá acompanhando o Santa Cruz, sabe qual é o jogador que, cara, não adianta insistir nesse cara, porque esse cara já deu o que tinha que dar. O torcedor do Ceará, e para quem acompanha o Ceará desde o começo, já sabe
Então, uma nova pessoa chegando, por mais que ela saiba essas informações, ela olha para um determinado atleta, pronto, vou dar chance para esse cara. O que vai acontecer é algo muito parecido com o que aconteceu nas temporadas anteriores, que é aquela situação do cara que chega, vê uma peça e aí depois, não vou apostar naquele garoto não, porque o garoto tem só 19 anos. Vou apostar de novo no Jantos, vou apostar de novo no Facundo Castro. E aí se perde o tempo, sabe assim, como foi ano passado. Como poderia ter dado chance para o Pedrinho, como poderia ter dado chance para o Pulga, e esses dois jogadores foram escanteados para ir insistindo, né, em tantos outros atletas que já não estavam rendendo, né, Luvanu, enfim, todos os problemas que o Ceará atravessou no ano passado. Então, eu vejo que há um problema maior e que, confirmando essa saída do presidente, né, do conselho, do Barreto, isso mostra o quanto realmente a situação segue caótica no clube. Assim, não dá para ter perspectiva. As eleições desse ano do Ceará não vão ser em clima de paz, vai ser em clima mesmo de muita acusação, de muita, enfim, coisas internas que o próprio Ceará se afunda nele próprio, né? É impressionante como o Ceará, o principal prejudicado, né, que até eu já debati aqui uma vez com o Fred e Cássio, né? Óbvio que há uma pressão pelo Fortaleza. Rivalidade sempre vai causar pressão do outro lado. Mas quem acaba se atrapalhando? O Ceará é o que é hoje, passa pelo problema que passa hoje, pela própria incompetência. Pela própria incompetência das últimas gestões. Então, para mim, isso é até um sinal claro. A saída do presidente do Conselho, isso mostra o quanto internamente as coisas não estão indo no seu curso correto. Pois é, crise dentro e fora de campo no Vozão. Vamos para as análises individuais, Minhoca? Vamos para o campinho? Para a gente. Vamos lá. Suspeito que teremos poucos verdes, né, hoje. Cara, verde eu acho que você até tá um pouco bondoso. O jogo hoje foi difícil para ter verde. Mas, cara, o Richard foi bem em certa parte do jogo. Não acho que teve falha do Richard, não, assim. Talvez ele seja um dos verdes. A jogada do gol, assim, foi muito em cima dele, né? O Jorginho, o Raí tem problemas sérios defensivos, né? Assim, o Jorginho ganhou em cima dele. Ele tentou defender como pôde e aí a bola sobrou ali no pé do jogador do CRB. É porque eu não sei se esse é um jogo para verde, sinceramente. Esse para mim foi uma atuação pior do que o jogo contra o Mirassol, na minha avaliação. E olha, porque assim, Léo avaliou, né, no jogo passado. E Léo foi muito mais. Léo foi vermelho sangue naquele campo. Assim. Esse campo nem era verde. Ele foi botando vermelho em todo mundo e alguns Léo... ali laranja. Foi na base do ódio ali. Ali foi na base do. Eu acho que talvez hoje também fosse aqui vermelhar demais aqui o gramado. Mas eu vou colocar amarelo, vai. Eu não vou colocar verde hoje para ninguém, não. Sinceramente, não vou colocar. Apesar do Richard ter sido talvez um dos jogadores que ainda conseguiu escapar um pouco da partida. Bom, vamos para a dupla de zaga. Matheus Felipe. Cara, errou muito na saída de bola no primeiro tempo. Muito mal. Chegou a ganhar alguns duelos aéreos, né? Algo que o CRB tentava muito, mas também como o CRB também não jogou essas coisas todas, não dá para colocar. Eu vou colocar laranja nos dois aí. Não teve nada assim de positivo, razoável. O gol, né? Assim, tudo bem que entra muito mais na conta do Raí o gol ali, mas impressionante. Muito mal os dois, muito mal. Laterais. Rafael Ramos e Raí Ramos, que não são irmãos, né? Inclusive, não são nem do mesmo país. R. Ramos, Cara, o Rafael eu não gostei, vou colocar vermelho para ele. Não acho que foi uma boa partida. Em algumas jogadas até ganhou, mas vou botar um vermelho. Achei que foi uma partida a ponto de realmente o Raí demonstrar porque é titular, né? Mas o Rafael Ramos não gostei mesmo da partida dele. Jogadas bem mal, assim. O Raí foi o que deu a melhor chance para o Ceará empatar, né? Que foi o chute já no final da partida ali. Mas ele cometeu a falha também do gol. O Jorginho ganha dele. Vou colocar um laranja pro Raí. Porque foi pouco tempo também dele em campo, né? Não sei se eu boto amarelo. Não, mas vai laranja, né? Ele falhou na jogada que acabou custando o gol também.
Aí não tem muito o que fazer. Matheus Bahia, esse aí talvez foi outro que se salvou. Também vou botar um amarelinho para ele. Ele cometeu uma falha grotesca no segundo tempo, uma chance que quase o CRB aproveita, porque o CRB também não teve tão bem assim. Mas das poucas jogadas, esse passe que ele dá para o Recalde, por exemplo, foi uma das poucas lucidez que o Ceará teve durante o jogo. Sim, o Bahia com esse amarelo. Richardson também vai ganhar um laranja. Acho que foi... Sim, é porque foi um jogo também que era muito jogo de meio de campo. O Richardson também não é bem o jogador que você espera que vai ser criativo, né? É um jogador mais de recuperação de bola. Mas também nada muito positivo. Mugni vai vermelho. Esse aí, se pudesse até botar um sangue aí. Teve uma jogada do segundo tempo. Ele já tinha ido mal no primeiro tempo. Essa era a troca mais fácil que tinha para fazer no intervalo. Aí manteve, aí pronto, bota essa gota aí. E aí o homem pegou uma bola na esquerda para fazer um cruzamento e botou para fora. Eu falei, aí gosta. Hein? Então o Mugni é o jogador que merece perder a titularidade. Não dá mais para ele. Mugni tá sendo o Mugni do Flamengo, né? Exatamente, né? O craque lá do... Troféu Lucas Mugni. Troféu Lucas Mugni, exatamente. Tá fazendo jus ao troféu. Para mim tem que perder essa titularidade o quanto antes. O Lourenço foi intenso, mas errou muito também, não teve bem, foi abaixo na minha avaliação, não jogou bem, jogou mal. Vou colocar laranja também para ele. É um jogador que eu gosto muito, mas o meio de campo do Ceará não produzia nada. E ele ultimamente tem sido o único jogador que conseguia produzir isso. Vamos lá, né? Dos jogadores que entraram no segundo tempo, o Bruninho também tentou ali, se movimentou. Acho que tem que ganhar mais oportunidades, mas não sei, também não está bem. Eu vou colocar, jogou mal, laranja. Bruninho, laranja. Irme. Também acho que foi uma troca convencional ali, não teve... Também, por mim, laranja. Acho que não teve nada demais. Me jogou mal quando entrou. De Luca também, acho que não causou nenhum impacto, manteve a mesma produção apagada, né? Sim. Pouco tempo ele errou até um passe ali que quase gerou um gol do CRB. Então também laranja para ele. Talvez se não tivesse aqui a gente estaria vendo mais vermelhos, é porque eu sou mais equilibrado, seja para dar... Eu sou anti-extremos, geralmente, né? Eu sou mais o copo ali no meio. E vamos para a turma do ataque, né? Cara, o Janderson deu uma corridinha. A bola mal chegava no ataque, essa era a verdade. A bola Você vê que o jogo foi ruim quando o ponto positivo do jogador, ele deu uma corridinha. Deu uma corridinha e tal. Respirou assim, dentro de campo, importante. Não dá, assim. Foi mal também, jogou mal. Ele pode colocar jogou mal para ele. Eu tô vendo se alguém merece vermelho. Eu vou colocar um vermelho pro Recalde pelo seguinte motivo. O gol perdido. Porque o time não tá jogando bem. Ele seria um laranja aí. Aí aparece essa chance. O passe do Bahia para ele foi assim: bora fazer esse gol. Depois deixa o pessoal reclamar e tal, mas ganhamos o jogo, né? E essa bola, fazer aquela cavadinha ali foi desnecessária demais, assim. Ali era para bater no gol, não era para fazer, sabe? Um jogo feio como tava. Chuta ali, se o goleiro pegou, parabéns e tal. Mas o Recalde ali tá de brincadeira, né? E ele costuma perder gol inacreditável. Eu gosto dele, só para deixar claro, mas não dá para perder uma chance como essa. O Ailon também jogou muito mal, muito mal. Eu vou colocar vermelho nessa do Ailon. Eu vou colocar vermelho. O Ailon eu achei que perdeu muitas jogadas. Estava muito mal na partida do Ailon. Muito mal na partida. E olha que ele costuma não errar tanto. Mas ele estava muito mal na partida. Facundo Castro entra também na turma do laranja que veio do segundo tempo. Sem nenhum impacto, jogou mal. Talvez tivesse mais tempo, poderia ir para o vermelho, mas o tempo em campo... Minhoca, ele não seria uma opção melhor como centroavante mesmo? Eu já tenho falado isso há um tempo, né? A questão que eu acho que agora eu nem sei mais se ele é a melhor opção. Ele é meio lento, né, para ser um ponto.
ou não? É porque ele jogava assim no Novo Horizontino, né? Ele chegou a jogar assim no Novo Horizontino. Mas eu já teria feito isso, né? Já teria feito isso. É um jogador que pressiona melhor ali a saída de bola do adversário. Mas eu acho que ele também está caindo de rendimento, né? Ele tinha uma função importante pela direita, muitas vezes, quando tinha o Raí, que o Raí protege mal. Ele ajudava muito, né? Nos clássicos das finais de Cearense, ele foi muito importante nessa reposição. Mas agora, acho que até ele perdeu até essa confiança que ele tinha antes, sabe? Essa coisa mais aguçada. Então, muito mal aí. 100 medalhas hoje, viu? 100 medalhas na minha avaliação. Jogo Sem horroroso. medalhas? É. Então vamos recolher as medalhas aí. E O Bahia poderia pensar em ganhar uma medalha, mas não vou colocar, né? Mancini vermelho. Aí o homem. O homem está pressionado e esse é um jogo onde ele deveria ter feito coisas mais, buscado soluções melhores, né? E parece ter se acomodado mesmo com a ideia de tipo, tá muito bom a gente levar o empate para casa, tudo bem, se a gente não der nenhuma finalização no gol e terminar no 0-0, é isso mesmo que eu quero. E eu acho isso muito pouco, muito pouco. Esse Ceará, apesar das limitações, não pode se contentar, né? E devido a essa covardia, perdeu merecidamente por conta desse futebol tão abaixo. Então, assim, aí vai com esse vermelho. O Mancini não pode nem reclamar de calendário, né? Porque o Ceará não jogou as primeiras fases da Copa do Brasil. O Cearense é um campeonato mais curto, né? Do que. E ele ainda pulou uma fase, né? Porque ele foi primeiro e já pulou para a semifinal. E estava desde o ano passado, né? Então ele teve pré-temporada. E a Série B Sim. acabou antes do que a Série A, por exemplo, né? Então... Não, o Ceará é uma das equipes que menos jogou no ano, assim, tô falando dos principais nordestinos, né? E aí eu até entendo que era realmente um trabalho para tentar encontrar um esqueleto. A questão é agora tá pedindo mudanças, né? Então não tem a ver com desgaste, o elenco enxuto, até porque ele tinha falado que queria um elenco enxuto. Mas há formas de você trabalhar outras possibilidades. Para mim, ele tá repetindo coisa que não tá dando certo. Bom, é isso. Passado a régua aí em CRB 1, Ceará 0. Melhor para o time alagoano.